Deus é Pai, e somente Ele é digno de ser chamado Pai, porque é o Criador de todas as coisas. Jesus revelou o Pai e chamou-nos a viver como filhos em obediência e santidade. Somos todos irmãos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Malaquias capítulo 2, versículo 10. Deus formou o corpo do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a escritura mostra a realidade de corpo, alma e espírito, como em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Portanto, a dignidade do homem é alta, mas a batalha é real porque há um conflito invisível. Em Jó capítulos 1 e 2, vemos que a destruição veio por ação de Satanás e não por maldade do Pai. Jó perdeu bens e filhos e foi afligido por chagas. E a Bíblia declara que em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, versículo 22, Jesus confirmou que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida. João capítulo 10, versículo 10, assim entendemos que muitas obras de morte, roubo e destruição são operações do inimigo, e não um caráter essencial do ser humano que foi criado. Bom, porém, ferido pelo pecado. Paulo ensinou que antes de Cristo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Pedro advertiu: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira. Pedro capítulo 5, versículo 8. A guerra é espiritual, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Por isso, ao vermos pecado, vício, violência e confusão, não devemos apenas falar uns dos outros em juízo carnal, mas discernir a ação das trevas e interceder para a libertação. Jesus mostrou que há diferentes níveis de influência maligna. Satanás entrou em Judas. Lucas, capítulo 22, versículo 3. Pedro foi tentado por Satanás em Mateus, capítulo 16, versículos 22 e 23. Ananias foi persuadido a mentir por Satanás. Atos, capítulo 5, versículo 3. A mulher encurvada estava oprimida por 18 anos. E Jesus disse que Satanás a mantinha cativa. Lucas capítulo 13, versículo 16. O endemoninhado Gerazeno estava sob domínio profundo. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 13. Assim há opressão, tentação e cativeiro. As portas de entrada são pecados e alianças. Deus proibiu a idolatria e alertou que a iniquidade dos pais se visita nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas usa misericórdia até 1000 gerações dos que o amam. Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 6, ele condenou práticas ocultas como adivinhação, feitiçaria, necromancia e encantamentos. Deuteronômio capítulo 18, versículos de 9 a 12. Paulo ensinou que o que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, outras brechas são imoralidade sexual, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 15 a 20, amargura que contamina muitos hebreus, capítulo 12, versículo 15, falta de perdão pela qual Satanás ganha vantagem. 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 a 11, orgulho que Deus resiste. Tiago capítulo 4, versículo 6, e cobiça que é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5, há também padrões familiares de iniquidade que se repetem, mas o profeta declarou que o filho não levará a culpa do pai. Ezequiel capítulo 18, versículos de 20 a 23, e em Cristo a maldição é quebrada, porque ele se fez maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13, e nos libertou do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, por isso o paradigma precisa mudar. Em vez de acusarmos pessoas, devemos discernir os espíritos e fechar as portas. Jesus ordenou que julgássemos com juízo reto. João, capítulo 7, versículo 24, sem hipocrisia. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. E Paulo orientou que restauremos o que caiu com espírito de mansidão. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Tiago disse, não faleis mal uns dos outros. Tiago, capítulo 4, versículo 11. E que de nossa boca saia a palavra que edifica. Efésios capítulo 4, versículo 29. Quanto ao sistema do mundo,
A Escritura mostra que a cidade-império prostituta seduz nações com feitiçaria e comércio injusto e que seus mercadores são grandes da terra. Apocalipse, capítulo 18, versículo 23. Muitos transformam cura e ciência em comércio perverso, mas Jesus mandou curar de graça. Mateus capítulo 10, versículo 8. E a igreja deve orar pelos enfermos com unção e confissão para que haja cura. Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 16, o fim do século trará controle econômico e religioso sob a besta, que impõe marca para comprar e vender. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 16 a 17, e o chamado é não receber essa marca e perseverar na fé e nos mandamentos. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 9 a 12. Sobre os anjos caídos. A tradição antiga testemunha que 200 vigilantes corromperam a humanidade, ensinando violência, feitiçaria, vaidades e impureza, como narrado no livro de Enoque, capítulos de 6 a 16, e a escritura canônica confirma que anjos que pecaram foram entregues a cadeias de trevas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. Eles ainda influenciam estruturas e culturas, mas Cristo despojou principados e potestades e triunfou deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. O caminho de saída é claro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Revistam-se de toda a armadura de Deus, cinturão da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e oração constante. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18, derrubamos fortalezas e pensamentos altivos, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Depois de expulsar espíritos impuros, a casa deve ser preenchida com a presença de Deus para não ficar vazia. Mateus capítulo 12, versículos de 43 a 45 e Lucas capítulo 11, versículos de 24 a 26, recebemos a autoridade de Cristo para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19, porque todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18, a vida no Espírito é evidenciada pelo fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23, e não pelas obras da carne, adultério, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, bebedices e coisas semelhantes. Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21. O amor é o selo do discípulo João, capítulo 13, versículo 4 a 35, e a prática do verdadeiro jejum é quebrar jugos, repartir o pão, acolher o pobre e vestir o nu. Isaías capítulo 58, versículos de 6 a 12, a igreja é chamada a orar por todos, inclusive autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4, e a não retribuir mal por mal. Romanos capítulo 12, versículos de 17 a 21, Deus não tenta ninguém com o mal. Tiago capítulo 1, versículo 13, e não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que todos se arrependam. Ezequiel capítulo 18, versículos de 23 e 32 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, portanto não blasfememos contra Deus atribuindo a ele o que procede do inimigo. Antes confessemos que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tiago capítulo 1, versículo 17, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fomos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Sigamos a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vigiemos e oremos. Mateus capítulo 26, versículo 41. Permaneçamos firmes na palavra e no testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Falemos menos de pessoas e mais ao Pai em intercessão, porque a acusação é obra do inimigo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10.
enquanto a edificação é obra do Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Essa é a mudança de paradigma. Reconhecer a dignidade do homem criado por Deus, discernir as operações das trevas, fechar as brechas pela obediência e encher a casa com o Espírito Santo, para que Cristo seja tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículo 11.